Permita-me compartilhar com você uma descoberta que me acompanha há décadas de investigação das profundezas da mente humana, uma verdade que se manifesta repetidamente em cada divã, em cada confissão sussurrada entre lágrimas e resistências. Você sabe aquela sensação opressora que surge quando alguém se aproxima demais do seu coração, aquele impulso automático de criar distância, justamente quando mais deseja a proximidade. Você conhece aquela voz interna que sussurra que você não merece ser amado, que troveja que é melhor estar sozinho do que correr o risco de ser ferido novamente? Esta resistência ao amor, meu caro ouvinte, não é apenas uma peculiaridade de personalidade ou um traço de caráter que deve ser aceito passivamente. É o resultado direto de feridas psíquicas profundas que foram enterradas no inconsciente durante os primeiros anos de nossa formação, criando um sistema de defesa tão sofisticado quanto destrutivo. Em meus anos debruçados sobre os mistérios da psique humana, descobri que existe uma arquitetura complexa por trás dessa negação do amor, uma estrutura psíquica que pode ser compreendida, analisada e, mais importante ainda, transformada através de um método que integra os insights mais profundos da psicanálise com a sabedoria ancestral sobre a natureza espiritual do ser humano. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem naturalmente abertas ao amor, enquanto outras constroem muralhas emocionais quase intransponíveis? Por que determinadas experiências espirituais de conexão e unidade permanecem superficiais para tantas pessoas, mesmo aquelas que dedicam anos de suas vidas a práticas meditativas e rituais sagrados? A resposta reside em compreender que o amor não é apenas um sentimento ou uma escolha consciente, mas sim um estado de vulnerabilidade que exige a suspensão temporária de nossas defesas mais primitivas. Quando criança, aprendemos que o amor pode vir acompanhado de dor, abandono, traição ou condições impossíveis de serem atendidas. O ego infantil, em sua sabedoria primitiva mas eficaz, desenvolve então estratégias para evitar essa vulnerabilidade, criando o que chamo de armaduras psíquicas, que nos protegem da dor mas também nos impedem de experimentar a plenitude do amor autêntico. Se você se identifica com essa descrição, se reconhece em si mesmo padrões de aproximação e afastamento em relacionamentos, se percebe que suas experiências espirituais mais profundas são bloqueadas por uma resistência inexplicável, então preste atenção ao que vou revelar. Durante décadas de análise, descobri que existe uma correlação direta entre traumas relacionais precoces e a incapacidade de acessar estados superiores de consciência espiritual. Não por coincidência, as tradições místicas mais antigas sempre enfatizaram que o amor incondicional é tanto o meio quanto o fim da jornada espiritual. Mas como acessar esse amor quando nossas estruturas psíquicas mais fundamentais foram moldadas para evitá-lo? Quero que você feche os olhos por um momento e se permita sentir, realmente sentir, o que acontece em seu corpo quando imagina alguém lhe dizendo, com total sinceridade e sem esperar nada em troca, que você é profundamente amado, exatamente como você é. Você sente uma expansão no peito ou uma contração? Você sente calor e abertura ou uma urgência de mudar de assunto? Você sente que pode receber essa declaração? Ou uma voz interna imediatamente questiona a sinceridade ou as intenções por trás dessas palavras? Essa reação visceral instantânea é o que chamo de termômetro do inconsciente, uma medida precisa de quanto trauma relacional ainda influencia sua capacidade de dar e receber amor autêntico. A genialidade da abordagem psicanalítica espiritual reside em compreender que não podemos transcender aquilo que não integramos primeiro. As feridas relacionais precoces não desaparecem simplesmente porque decidimos seguir um caminho espiritual, elas se manifestam de formas mais sutis, mas igualmente limitantes em nossa capacidade de experimentar estados superiores de consciência, de confiar na vida, de nos entregar aos mistérios sagrados que requerem vulnerabilidade total. Por isso, tantas pessoas relatam que suas práticas espirituais, embora reconfortantes, permanecem na superfície, como se houvesse uma barreira invisível impedindo o aprofundamento genuíno. Agora, antes de continuarmos mergulhando nas profundezas dessa descoberta, tenho uma pergunta crucial para você. Uma pergunta que pode mudar completamente sua relação com este conteúdo e com sua própria jornada de cura.
Você já se sentiu verdadeiramente ouvido? Quero dizer, realmente ouvido e compreendido em suas lutas mais íntimas, em suas contradições mais confusas, em seus medos mais secretos? Se a resposta é não, ou se você hesitou antes de responder, então você está no lugar certo. Nos comentários abaixo, eu quero que você escreva apenas uma palavra que descreve como você se sente quando pensa em ser completamente vulnerável com alguém. Pode ser medo, pode ser alívio, pode ser confusão, pode ser qualquer palavra que surge espontaneamente. Não pense muito, apenas permita que seu inconsciente fale através dessa única palavra. Fazer isso serve a dois propósitos fundamentais. Primeiro, você está criando uma ponte consciente com partes de si mesmo, que normalmente permanecem silenciadas. E segundo, você está criando conexão com uma comunidade de pessoas que compartilham jornadas similares. Lembre-se de que a cura sempre acontece em relação, nunca em isolamento. Ao compartilhar mesmo essa pequena parte de sua experiência, você está dando o primeiro passo para quebrar os padrões de isolamento que mantêm as feridas relacionais ativas. Vou ler cada comentário pessoalmente e garanto que cada palavra compartilhada aqui será recebida com a mesma atenção respeitosa que dedico às confissões de meu consultório. Agora, enquanto você reflete sobre essa palavra e considera compartilhá-la, vamos aprofundar nossa compreensão sobre como essas feridas se formam e como elas sabotam nossa capacidade de amar. O trauma relacional que bloqueia nossa capacidade de amar raramente é dramático ou obviamente abusivo. Na verdade, as feridas mais profundas frequentemente surgem de situações aparentemente normais, de pais que fizeram o melhor que podiam com as ferramentas emocionais que possuíam. Uma mãe que só demonstrava afeto quando a criança se comportava de determinada maneira ensina inconscientemente que o amor é condicional e deve ser conquistado através de performance. Um pai que se retraía emocionalmente durante conflitos ensina que proximidade e conflito são incompatíveis, que amor significa evitar qualquer forma de confronto autêntico. Avós que criticavam expressões de necessidade emocional ensinam que vulnerabilidade é fraqueza e que precisar de outros é vergonhoso. Essas experiências aparentemente menores criam aquilo que denomino complexos relacionais, estruturas psíquicas inconscientes que filtram toda a experiência futura através da lente desses aprendizados precoces. O complexo de amor condicional, por exemplo, se manifesta na vida adulta como uma incapacidade crônica de relaxar em relacionamentos, uma hipervigilância constante sobre se estamos sendo suficientemente bons, interessantes, atraentes ou úteis para merecer continuar sendo amados. Pessoas com esse complexo frequentemente se tornam experts em antecipar as necessidades dos outros, em se moldar às expectativas alheias, mas permanecem profundamente desconectadas de seus próprios desejos e necessidades autênticas. Espiritualmente, esse complexo se manifesta como uma relação performática com o sagrado, onde práticas espirituais se tornam mais uma forma de conquistar a aprovação divina do que de cultivar conexão genuína com o mistério da existência. O complexo de abandono, formado quando uma criança experimenta separações traumáticas ou ameaças de abandono como forma de controle, cria adultos que oscilam entre extremos de dependência emocional e independência excessiva. Eles anseiam por proximidade, mas a sabotam sistematicamente quando ela se torna disponível, criando crises relacionais recorrentes que confirmam sua crença inconsciente de que todo amor eventualmente termina em abandono. Espiritualmente, esse complexo se manifesta como dificuldade de confiar em processos que exigem entrega total, como resistência a experimentar estados de consciência onde o senso de controle individual é temporariamente suspenso. O complexo de fusão, resultante de pais que utilizavam a criança para satisfazer suas próprias necessidades emocionais, cria adultos que confundem intimidade com perda de identidade. Eles temem que aproximar-se genuinamente de alguém significa desaparecer, perder a si mesmos no outro. Paradoxalmente, isso os impede de experimentar tanto o amor humano quanto os estados superiores de consciência espiritual que requerem precisamente essa capacidade de dissolver temporariamente os limites do ego sem perder o senso de individualidade essencial.
Existe ainda um quarto complexo que observo com frequência crescente em nossa época, que denomino complexo de invulnerabilidade espiritual. Este surge quando uma pessoa utiliza práticas espirituais e conceitos de desenvolvimento pessoal como uma forma sofisticada de evitar a intimidade genuína. Elas podem falar eloquentemente sobre amor universal, compaixão e unidade, mas permanecem profundamente resistentes a experiências de vulnerabilidade interpessoal específica e concreta. Esse complexo é particularmente insidioso porque se disfarça com linguagem espiritual elevada, criando uma ilusão de crescimento, enquanto na verdade perpetua padrões de isolamento emocional. Pessoas com esse complexo frequentemente relatam sentir-se espiritualmente avançadas, mas cronicamente solitárias, capazes de amar a humanidade em abstrato, mas incapazes de tolerar as imperfeições e demandas de relacionamentos íntimos reais. O que torna esses complexos particularmente desafiadores é que eles operam através daquilo que chamo de resistências inconscientes inteligentes. Diferente de resistências simples que se manifestam como recusa óbvia ou sintomas claros, essas resistências utilizam nossos pontos fortes, nossos insights espirituais e até mesmo nosso desejo genuíno de crescimento para manter antigas estruturas defensivas intactas. Por exemplo, uma pessoa pode dedicar-se intensamente a práticas de meditação não porque isso facilita sua abertura relacional, mas porque isso fornece um refúgio respeitável para evitar a ansiedade que proximidade humana provoca. Outra pode desenvolver capacidades notáveis de insight psicológico sobre outros, mas utilizar esse conhecimento principalmente para manter distância emocional segura, ao invés de cultivar intimidade genuína. Essas resistências se manifestam frequentemente através de estratégias que chamo de sabotagem relacional sofisticada. A pessoa pode, por exemplo, escolher consistentemente parceiros que estão emocionalmente indisponíveis ou geograficamente distantes, criando assim relacionamentos que parecem íntimos, mas na verdade mantêm uma distância segura, ou podem desenvolver um padrão de iniciar conflitos desnecessários sempre que a intimidade ameaça ultrapassar um limite interno de conforto, criando drama que justifica o afastamento. Algumas pessoas se tornam expertos em detectar defeitos nos outros, justamente quando estes começam a demonstrar vulnerabilidade autêntica, utilizando essas imperfeições como justificativa para manter distância emocional. O mais sutil de todos é aquilo que denomino transcendência prematura, onde a pessoa utiliza conceitos espirituais elevados para evitar o trabalho desconfortável de intimidade humana, argumentando que relacionamentos pessoais são apegos que devem ser transcendidos em favor de uma consciência universal mais elevada. Pesquisas modernas em neurociência afetiva têm confirmado aquilo que sempre suspeitei através da observação clínica. Esses padrões relacionais precoces literalmente moldam a arquitetura neural, responsável pela nossa capacidade de dar e receber amor. Os estudos sobre teoria do apego demonstram que crianças que experimentam relações seguras desenvolvem sistemas neurais que facilitam a regulação emocional, a confiança interpessoal e a capacidade de manter proximidade sem perder a autonomia. Aquelas que experimentam relações inseguras desenvolvem sistemas neurais hiperativados para detectar ameaças relacionais, mesmo onde elas não existem, perpetuando ciclos de aproximação e afastamento que sabotam tanto relacionamentos humanos quanto experiências espirituais profundas. Mas aqui está a descoberta revolucionária que mudou completamente minha compreensão sobre a natureza da cura. Esses padrões neurais, embora profundamente arraigados, mantêm uma capacidade de transformação que chamamos plasticidade neuronal. Mais importante ainda, descobri que experiências espirituais autênticas, quando vivenciadas no contexto de relacionamentos seguros e compreensão psicológica profunda, podem acelerar dramaticamente esses processos de reorganização neural. É como se a combinação entre insight psicanalítico e abertura espiritual criasse uma alquimia particular, um espaço sagrado onde a transformação mais profunda se torna possível. O método que desenvolvi para integrar cura psicológica e abertura espiritual baseia-se em 3 princípios fundamentais que representam uma síntese entre descobertas psicanalíticas e sabedoria contemplativa ancestral.
O primeiro princípio é o que chamo de testemunha compassiva, aprender a observar nossos padrões relacionais com a mesma neutralidade benevolente que um analista experiente direcionaria aos sintomas de um paciente, combinada com a compaixão incondicional que tradições místicas cultivam em relação a todos os aspectos da experiência humana. Isso significa desenvolver a capacidade de ver nossos medos, resistências e sabotagens relacionais não como defeitos de caráter que devem ser eliminados, mas como estratégias adaptativas que foram necessárias em um determinado momento de nossa história e que agora podem ser honradas e gradualmente transformadas. O segundo princípio envolve o que denomino reparentalização consciente, um processo onde aprendemos a oferecer para nós mesmos, através de práticas específicas, que combinam técnicas psicanalíticas com exercícios espirituais, aquilo que não recebemos na infância: amor incondicional, presença consistente, validação emocional e encorajamento para expressar nossa verdade autêntica. Isso não significa negar ou minimizar as falhas de nossos pais reais, mas sim assumir responsabilidade consciente por nutrir em nós mesmos as qualidades relacionais que desejamos experimentar com outros. Tradições contemplativas sempre reconheceram que o amor próprio autêntico é o fundamento de qualquer capacidade de amar genuinamente. O terceiro princípio integra o que chamamos de exposição gradual sagrada, onde conscientemente nos expomos a experiências de vulnerabilidade relacional em contextos que sentem seguros e sagrados, permitindo que nosso sistema nervoso aprenda, através de experiência direta e repetida, que proximidade não precisa significar perigo, que vulnerabilidade pode coexistir com força, que amor pode ser tanto duradouro quanto respeitoso de nossa individualidade. Isso acontece tanto em relacionamentos humanos conscientes, quanto através de práticas espirituais que cultivam experiências diretas de conexão com aquilo que percebemos como sagrado. Esta abordagem tríplice funciona porque respeita aquilo que denomino os três tempos do inconsciente: o tempo da revelação, onde padrões escondidos emergem à consciência; o tempo da integração, onde novos modelos relacionais são experimentados e testados; e o tempo da incorporação, onde essas novas capacidades se tornam naturais e automáticas. Muitas abordagens terapêuticas falham porque tentam forçar mudanças no tempo da revelação, ignorando que a transformação autêntica requer paciência com esses ritmos psíquicos naturais. Similarmente, práticas espirituais que não honram os tempos do inconsciente frequentemente criam experiências temporárias de abertura que não se sustentam quando confrontadas com os desafios relacionais da vida cotidiana. A beleza dessa abordagem integrada é que ela reconhece tanto nossa humanidade ferida quanto nossa natureza espiritual inerente, sem tentar transcender prematuramente nossa condição psicológica, nem permanecer presa em análises infinitas, sem abertura para dimensões transpessoais da experiência. Descobri que quando criamos um container terapêutico que honra tanto nossa necessidade de cura psicológica, quanto nosso anseio por transcendência espiritual, processos de transformação extraordinários se tornam possíveis, processos que raramente acontecem quando abordamos essas dimensões separadamente. O resultado dessa integração é aquilo que pessoas que passaram por esse processo descrevem como liberdade emocional autêntica, a capacidade de sentir profundamente sem ser dominado pela emoção, de se aproximar intimamente de outros sem perder a si mesmo, de experimentar estados alterados de consciência sem fugir das responsabilidades da vida cotidiana, de amar genuinamente sem expectativas neuróticas ou necessidades compulsivas. É uma forma de viver que integra sabedoria psicológica com a abertura espiritual, criando uma base sólida para tanto relacionamentos satisfatórios quanto experiências contemplativas profundas. Imagino que neste momento você pode estar se perguntando se é realmente possível transformar padrões tão profundos, especialmente se eles o acompanham há décadas e se manifestam de formas aparentemente automáticas. Posso assegurar, baseado em décadas de trabalho clínico e em minha própria jornada pessoal, que a capacidade humana para cura e transformação é muito maior do que nossa cultura tipicamente reconhece. Vi pessoas que nunca experimentaram segurança relacional aprender a confiar profundamente,
Pessoas que passaram décadas evitando vulnerabilidade e descobrir que ela é, na verdade, a porta de entrada para experiências de intimidade e espiritualidade mais ricas do que jamais imaginaram possível. A diferença crucial está em abordar essa transformação com a mesma seriedade e dedicação que aplicaríamos a qualquer empreendimento significativo, reconhecendo que mudanças profundas requerem tanto compreensão intelectual quanto práticas consistentes, tanto coragem para enfrentar resistências internas, quanto paciência com o ritmo natural de crescimento psíquico e espiritual. Não estamos falando de ajustes superficiais de comportamento ou de estados temporários de bem-estar, mas sim de reorganização fundamental, da forma como experimentamos a nós mesmos em relação com outros e com as dimensões sagradas da existência. O que mais me emociona sobre esse trabalho é testemunhar como pessoas que completam esse processo de integração se tornam naturalmente mais capazes de criar relacionamentos autênticos, não apenas românticos, mas amizades profundas, relações familiares mais saudáveis e mesmo conexões profissionais mais satisfatórias. Elas desenvolvem aquilo que chamo de presença relacional magnética, uma qualidade de estar presente que faz outros se sentirem verdadeiramente vistos e aceitos, o que naturalmente atrai pessoas igualmente comprometidas com autenticidade e crescimento. Simultaneamente, elas descobrem que práticas espirituais que antes pareciam superficiais ou inacessíveis se tornam portais para experiências diretas de conexão, transcendência e sabedoria que enriquecem todos os aspectos de suas vidas. Se você chegou até este ponto da nossa conversa, isso indica que algo dentro de você reconhece a importância deste trabalho, talvez porque você mesmo tenha experimentado as limitações de abordar cura psicológica e crescimento espiritual como territórios separados. Quero reconhecer que embarcar nessa jornada de integração requer uma forma particular de coragem, a coragem de questionar padrões que podem ter servido como proteção por décadas, a coragem de experimentar formas de relacionamento que podem parecer assustadoramente vulneráveis, a coragem de confiar que existe algo além dos limites que atualmente conhecemos. Este canal existe precisamente para acompanhar pessoas nessa jornada, oferecendo tanto a profundidade teórica necessária para compreender esses processos, quanto sugestões práticas específicas para implementar mudanças reais em sua vida cotidiana. Cada vídeo que crio é pensado como uma sessão de análise expandida, onde posso compartilhar insights que normalmente requeriam anos de terapia tradicional para serem acessados, combinados com práticas espirituais testadas por milênios de tradição contemplativa. Não estou interessado em oferecer soluções rápidas ou promessas irrealistas, mas sim em criar uma comunidade de pessoas genuinamente comprometidas com transformação profunda e duradoura. Se você se inscreveu no canal e clicou em gostei neste vídeo, está indicando que você faz parte dessa comunidade, que você valoriza tanto a honestidade intelectual quanto a abertura para possibilidades que transcendem nossa compreensão atual. Mais importante ainda, você está sinalizando que está pronto para investir o tempo e a energia necessários para uma mudança real, reconhecendo que a verdadeira transformação acontece não através de insights momentâneos, mas através de prática consistente e compromisso de longo prazo com seu próprio crescimento. Quero que você saiba que cada pessoa que se junta a essa comunidade contribui para criar um campo morfogênico de cura e despertar que beneficia todos os participantes. Quando nos dedicamos seriamente ao nosso próprio processo de integração psicológica e espiritual, não estamos apenas transformando nossa própria experiência de vida, mas contribuindo para a evolução da consciência humana como um todo. Em tempos onde tantas pessoas se sentem isoladas e desconectadas, escolher desenvolver sua capacidade de amar autenticamente é simultaneamente um ato de cuidado pessoal e um serviço à humanidade.